Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Ele é bacharel em Direito, pós-graduado em Direito Digital e Compliance, pós-graduado em Direito Civil e Contratos, graduado em Informática pela PUC Paraná, MBA em Gestão de TI. Vai tratar sobre o Plano Diretor de Tecnologia da Informação. Vamos receber aqui no palco da marcha, Ricardo Rosa. Bom dia. Vamos lá, gente. A ideia aqui é trazer para vocês a questão da tecnologia, como estamos já vendo falando sobre inovação, inteligência artificial, trazer um pouco como que o plano diretor de tecnologia, que é um método de trabalho que os tribunais hoje estão cobrando todos os órgãos públicos para o correto investimento em tecnologia. Então, através de governança, inovação e modernização, né, para a gente fazer a parte digital na administração pública. Então, inovação na gestão pública, hoje, ela é guiada por necessidades da sociedade, por objetivos públicos, por um desejo de promover o bem comum. Então, eu trago essa frase que ela vai nortear a nossa apresentação hoje. Então, inovação, a gente traz através de 3 pilares, né, que são as pessoas, né, os agentes de transformação, engajados e aliados à visão da gestão pública, processos e tecnologia, ou seja, ferramentas que hoje a gente está vendo aqui, como foi apresentada a parte de inteligência artificial e outras ferramentas que ajudam nos processos legislativos, como a gente tem apresentado aqui nos estandes laterais. Né? E para isso a gente tem um foco, né, que a gente chama hoje, que não existe um caminho de transformação digital. Né? A transformação digital hoje é o caminho para a inovação, para a transparência, para melhores serviços públicos. Então, o foco, quando a gente começa a fazer essa parte de inovação, a gente traz eficácia, né, nos serviços públicos, transparência, agilidade nas entregas, acessibilidade e, no final, a satisfação do cidadão, porque a gente consegue, através das ferramentas, trazer mais tecnologia, mais inovação, mais rapidez na entrega dos nossos serviços. Né, e o que nos motiva hoje? Né? Então, a gestão pública é guiada pelas necessidades da sociedade, por objetivos de políticos públicos, pelo desejo de promover o bom comum. Então, a tecnologia está nos motivando a trazer esses serviços. Porém, antes de a gente conseguir ter esse foco nosso, a gente tem algumas barreiras. Então, algumas legislação rígida. Então, hoje, com inteligência artificial, com os investimentos corretos nessas tecnologias, a gente consegue trabalhar para melhorar essa questão da legislação. Uma resistência cultural, ou seja, a questão, né, do conhecimento, né, a gente está acostumado lá com a parte papel, do dia a dia, e hoje a transformação digital nos traz caminhos totalmente digital, ou seja, a gente está, muitas câmaras municipais hoje no Brasil, elas já não trabalham, não tramitam mais com a questão do papel, todos os processos digitais, ou seja, através de um smartphone a gente consegue fazer todo o trâmite que antes era burocrático, demorado, hoje a gente consegue ter uma eficiência e um ganho de produtividade muito rápido com a questão da tecnologia. E aí a gente começa também a passar um pouco a questão da resistência cultural. E também tem uma das nossas barreiras, a parte de limitação orçamentária. Mas hoje a gente, com várias empresas, trazendo cada vez mais tecnologia, inteligência artificial também, a gente está quebrando muitas barreiras de custos. Hoje nós temos um exemplo de empresas aqui com custos acessíveis na questão de tecnologia, que pode melhorar todo o nosso trabalho, todo o nosso processo legislativo, e através, né, de outras emendas. Então, vou trazer um dado que é muito importante para a gente, do último ano,
que o levantamento do Estratégia Brasileiro de Transformação Digital levantou que implementar soluções inovadoras a partir de uma estratégia digital eficiente pode aumentar o PIB, né, anual em 5,7% e economizar custos de atendimento aos serviços públicos de 97%, com o uso, né, de tecnologia. E tudo isso que a gente está falando, que eu venho falando isso, para a gente chegar num momento que é como que a gente vai fazer isso? Qual a orientação que a gente tem hoje para poder chegar nessas eficiências de trabalho, de uso de tecnologia, de uso de ferramentas? Hoje a gente temos várias ferramentas, várias empresas propondo modelos de negócios diferentes, mas qual que é o melhor para o meu cenário? Qual é o melhor para a minha câmera? Por isso que a gente está trazendo essas informações para mostrar que o plano diretor ele vem de encontro a isso, para ajudar o vereador, o presidente da Câmara, o prefeito, a melhor escolha de tecnologias para a sua gestão, para a sua administração, através de um planejamento. Né? Então, a gente traga assim, por onde que a gente começa? Qual a melhor solução? Por onde que é o caminho? Né? A gente vê vários sabores hoje de inteligência artificial, mas qual é aquela que mais se adequa ao meu ambiente, à minha necessidade? Então, a gente tem alguns passos para chegar no plano diretor. Então, o levantamento das necessidades, ou seja, a gente faz o levantamento inicial do que a Câmara precisa, o que ela tem hoje, qual é o caminho que ela quer seguir de entrega dos seus serviços públicos. O segundo passo, melhorar a busca de soluções. Então, como eu já comentei, nós temos hoje uma grande quantidade de soluções, seja de inteligência artificial, seja de processos legislativos, seja de infraestrutura tecnológicas, seja de smartphone, etc. Qual é a melhor para o meu negócio, para o meu ambiente, para a minha administração, para a minha gestão? Então, nós precisamos ter essa definição para fazer uma escolha correta, para fazer uma compra correta e que se aproveite o melhor desse recurso. E aí, depois de a gente levantar as necessidades, fazer análise de escolhas, a gente elabora um plano. E é o plano diretor de TI, que é o investimento correto em tecnologias para poder fazer a gestão pública. Um quarto passo, né, através do plano, a gente entender e buscar e captar recursos quando a gente não tiver recurso próprio. E como a gente acelera esse avanço? Como que a gente pode fazer isso? A ideia é alguns pilares que eu chamo aqui, né, feiras e congresso. Ou seja, a participação hoje, né, no evento da UVB nos traz uma série de informações, uma série de recursos, uma série de conhecimento de tecnologias, de ferramentas, e faz com que a gente possa participar e ter mais conhecimento. Como é que o processo de aceleração da transformação digital é um plano diretor de TI, que é um instrumento alinhado entre as estratégias, os planos de TIC municipais, estaduais e federais e estratégia organizacional. E por isso, alguns casos de sucesso que a gente pode trabalhar, entender e, de alguma forma, compartilhar com outras câmeras. É usar os cases que a gente fala, usar quem já passou pelo processo, já teve suas dores, então fica mais fácil depois a gente entrar numa carona, vamos dizer assim, por ter entendido os recursos e as dores que eles passaram. Então, esse gráfico que eu mostro para vocês, ele é uma realidade que acontece para muita gente. Nós temos uma série de leis que o órgão público tem que seguir, como lei de carta de serviços, lei de assinaturas eletrônicas, lei de governo digital, que é uma lei que todos os nossos serviços públicos hoje têm que ir para os meios digitais, não deixando de atender nos meios físicos também, mas temos que levar todos os serviços possíveis, né, para o governo digital. Um exemplo que eu trago para vocês foi implementado algumas localidades ali no estado do Paraná, um exemplo que é fácil de explicar como o IPTU, que hoje o cidadão consegue, através do WhatsApp, se comunicar com a prefeitura, solicitar, através da matrícula dele, os boletos para pagar um IPTU dele que está atrasado, sem ele precisar ir na prefeitura, sem ele precisar entrar no portal, através do WhatsApp. E hoje todo cidadão tem um smartphone, um WhatsApp, então ele tem uma facilidade, uma agilidade de ter esses recursos na mão dele. Esse é um simples exemplo de serviços que a gente pode ter hoje no segmento digital. Temos a Lei de Eficiência de Administração do Governo Digital, CPF como identificador único. Por último,
né, a Lei Geral de Proteção de Dados, né, que todos os órgãos públicos têm que hoje ter um encarregado de dados, tem que estar respeitando a proteção de dados das pessoas físicas, né? Além de tudo isso aí, a gente tem que se preocupar com segurança da informação, porque estamos levando todos os nossos serviços para os meios digitais, que é uma área relativamente nova, mas já está para os órgãos públicos que a gente está entrando, e temos que nos proteger. Temos que proteger todo o passo, todo o caminho, né, proteger vocês como servidores públicos nesses dados que a gente está levando informação para os meios digitais. E a gente tem N casos hoje no Brasil de roubos digitais de câmeras municipais, de prefeituras que tiveram folha de pagamento 100% hackeada e roubada, prefeituras que tiveram lá os seus serviços de coleta de resíduos, a pessoa pagava o boleto todo mês, e aí o hacker digital lá alterou o código de barra, e a pessoa que pagava tinha a informação, toda a informação básica no boleto, pagava e estava indo para uma outra conta. Então, fora a perca de todas as informações, que pode parar um serviço de órgão público. Então, tudo isso que nos leva à parte de serviços públicos digitais, temos que começar a nos preocupar com segurança da informação. E como a gente faz isso? Como é que a gente se protege? É comprando uma solução de antivírus, é comprando uma solução de firewall? Isso é o suficiente? A gente olha hoje a questão da ISO, questões de normas técnicas, são muitas coisas e muitos passos que têm que ser feitos, mas a gente não pode deixar de se proteger. Ou seja, nós estamos levando toda a camada de serviços para os meios digitais e a gente tem que começar a se preocupar. Antigamente a gente tinha a parte de segurança física, né, que é um segurança que entrava e que saía, agora não, agora nós estamos nas redes digitais. Então, a importância é muito grande. Em cima disso tudo, nós temos uma série de leis, nós temos uma parte de privacidade, temos segurança da informação. E como que nós vamos fazer isso tudo funcionar, sendo que nós temos lei nos obrigando a ir para os serviços digitais, nós temos que ter dinâmica na entrega de serviços públicos para a população, temos que nos preocupar com a parte de privacidade, temos que nos preocupar com segurança da informação. Não sou especializado na parte de tecnologia, preciso de um profissional. Às vezes a câmera é um custo alto, ter um profissional preparado para isso. Aí vem o plano diretor de TI para nos ajudar a fazer a gestão pública desses serviços. E um dado importante, o Tribunal de Contas de cada estado, e ontem o ministro aqui do tribunal falou sobre a questão de governança de TI. Se vocês pegarem no Tribunal de Contas, tem o índice de gestão municipal, onde temos lá vários índices, né, da área de saúde, educação, meio ambiente, etc. Tem o de governança e TI. E o governança e TI, uma das primeiras perguntas em todos os tribunais o órgão público ele tem um plano diretor de TI? Esse plano de TI está publicado? Então, a gente tem que se atentar a isso, porque todo ano o tribunal ele cobra isso dos municípios. Então, o plano de TI é um documento estratégico que estabelece diretrizes, metas, objetivos e ações relacionadas à área de tecnologia da informação. É uma ferramenta importante para fazer o planejamento de gestão, ou seja, a gente entender o correto investimento em tecnologia com continuidade para que a Câmara Municipal funcione sem se preocupar com coisas emergenciais de investimento em TI. Então, ou seja, quando se compra uma solução, se compra uma tecnologia, ela possa ter um período, né, maduro dentro para poder se utilizar o melhor dos seus recursos. Porque, falando de infraestruturas, de hardware, eles têm vida útil, têm garantia de fabricante. Se a gente não faz uma boa compra, daqui a pouco a gente está trocando de soluções, o profissional técnico da câmera não consegue se atualizar a tempo com essas novas tecnologias e o dinheiro vai sendo escasso e vai se perdendo o investimento no investimento correto. Então, a ideia é que a gente possa ter um planejamento correto. Então, o plano ele tem algumas camadas de trabalho. Então, análise do ambiente tecnológico, e com infraestruturas, sistemas, ferramentas, recursos humanos, né, o pessoal que trabalha dentro da estrutura do órgão, políticas, documentação, tudo para ter a continuidade de trabalho que os senhores e as senhoras precisam no dia a dia na Câmara Municipal. Identificação de necessidades e demandas, ou seja,
o que nós queremos, né, hoje propor, né, para o público que vai nos visitar na Câmara. A gente quer ter um Wi-Fi seguro, porque é a casa da população, e a gente gostaria de fornecer para isso que, no momento que ele estivesse ali, tivesse um Wi-Fi. Ou seja, o Wi-Fi hoje a gente tem que ter uma proteção para dar segurança para a câmera, para a gestão da câmera e também para as pessoas que estão conectadas. Porque se um equipamento hackeado pode fazer se espalhar dentro dos equipamentos da câmera e para todos os serviços da câmera. Definir metas e objetivos, né, para essa área de TI, né, para esses serviços de tecnológico, para esses investimentos em TI, considerando recursos disponíveis, é claro, né, identificação de projetos e ações necessárias. Hoje, quando a gente se fala de painel eletrônico, de votação, toda uma estrutura tem que ser montada para poder funcionar esse painel eletrônico. Contratação de sistemas legislativos, a gente tem o pessoal da GovSys aqui. Então, para poder utilizar isso, está tudo numa nuvem. Hoje a gente tem uma internet corporativa boa para poder utilizar, porque os serviços são tudo na nuvem. A gente tem uma redundância de internet. Você imagina num processo de votação eletrônica, no momento cai a internet, no momento da plenária que está sendo votado algo importante. Nós temos que ter um planejamento de redundância para dar continuidade naquele trabalho. Então, porque hoje os serviços todos estão em nuvem, não estão mais locais. Avaliação dos riscos, ou seja, nós temos que avaliar todos os riscos possíveis para a continuidade do trabalho e a questão da integridade das informações que hoje existem. Definir indicadores, né, e avaliar esses resultados no plano diretor de TI anualmente para que seja seguido isso, mesmo com a alternância da presidência da Câmara, alternância na Câmara de Vereadores, a gente tem continuidade, a Câmara continua, os serviços têm que dar continuidade. O plano diretor ele traz essa visão para que a gente tenha continuidade dos trabalhos que estão sendo executados. E aí, depois de um planejamento tal, a gente tem um caminho que é possível, que é um trabalho tranquilo, que é um trabalho que vocês hoje estão aqui, se tivesse algo na sua Câmara, não veio todos os vereadores, mas tivesse uma votação importante, podendo através de um aplicativo do celular com assinatura digital, podendo estar votando, podendo dar continuidade do trabalho, que é um caminho possível, é um caminho que já está acontecendo em muitos lugares e que, independente de onde vocês estejam, se o regimento interno permite, você tem um caminho viável através da tecnologia para fazer o trabalho. E eu trago uma outra informação importante, não sei se todos conhecem o portal do Ministério, onde ele fala Carta Brasileira para a Cidade de Inteligência. Ele traz hoje um nível de maturidade em transformação digital e desenvolvimento urbano das cidades brasileiras. Então, você pode entrar hoje nesse portal, eu vou deixar o QR Code aqui, fica mais fácil, para quem quiser poder pegar, entrar nesse portal e ver como é que está o nível de maturidade, o nível de desenvolvimento digital da sua cidade. Então, são informações hoje do Ministério, né? Então, todas as cidades do Brasil estão conectadas e você consegue ter muita informação para a gente entender. Tem muita informação hoje da nossa cidade relacionada a desenvolvimento digital que você pode pegar e também aí começar a fazer as atualizações em cima disso, que é do Ministério, né, do Governo Federal, e a gente pode utilizar, e é um recurso muito bom para que a gente possa trabalhar e investir sobre isso. Então, era uma apresentação rápida, mas a trazer para vocês a visibilidade que o plano diretor de TI hoje, para os órgãos públicos, para a Prefeitura, para a Câmara Municipal, é muito importante para que o investimento seja feito correto em tecnologia, para que traga melhor acessibilidade de trabalho para vocês, para que vocês, com um smartphone, com o sistema, possam cada vez executar melhor o seu trabalho, e a gente também cumprir regras dos tribunais, que nos pedem, né, que estão como o próprio ministro ontem falou, eles estão cobrando, estão nos ajudando, estão indicando, mostrando os caminhos, mas a gente tem que estar começando a acompanhar esse processo, porque ele é muito importante para todo investimento em tecnologia. Então, gostaria de agradecer a todos, foi uma apresentação curta, eu queria trazer essa mensagem do plano diretor, espero que tenha ajudado a todos, numa nova oportunidade a gente possa abrir para discussões e questionamentos e dúvidas, como é que pode se ajudar,
mas eu deixo meus contatos aqui para quem gostaria de mais informações e entender mais sobre o plano diretor, como que ele está apoiando, como que está apoiando e trazer cases de câmeras que já estão executando, que tiveram um salto de inovação tecnológica, que fazem todo o seu processo digital hoje, que consegue, através de inteligência artificial, fazer proposições de leis, dar resultado, trazer transparência, trazer mais resultado para a população, e com isso fez com que seja mais próximo dos seus eleitores, porque está se comunicando melhor. Então, muito obrigado. Obrigado ao VB pelo convite. Obrigado ao Gilson. Eu estou aqui presente com meus contatos para poder apoiar todos. Obrigado. Muito obrigado, Ricardo Rosa. Gostaria de convidar o Lucas Ferro, diretor da Câmara de Santa Mônica, Paraná, para fazer a entrega do certificado e de uma lembrança de participação aqui na nossa marcha. Registrar a presença do meu amigo vereador de Porto Alegre, Moisés Barbosa, que está por aí. Seja bem-vindo. Acompanhando a comandante Nádia, presidente da Câmara de Porto Alegre. Também a gauchada aí, né? Muito obrigado pelo chimarrão aqui, ó. Cadê a gauchada aí?